China acusa os Estados Unidos de incitar um pânico mundial. Já os Estados Unidos declarou a emergência de saúde no mundo todo. Será que tem algum conceito político entre Estados Unidos e China? Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o coronavírus e explicar a cronologia de como ele nasceu e como ele começou. Eu sou o Lincoln Fracari e tive que gravar esse vídeo aqui. Desculpa, perdão pela luz, pelo ambiente, pelo barulho externo, mas eu tenho que falar um pouco sobre isso. A gente está em viagem, fazendo alguns eventos de importação e a gente teve que improvisar aqui um cenário para gravar esse conteúdo exclusivo para você. Se você quer saber mais, você também pode seguir a gente no Instagram, @ChinaLinkTrade, e o seu comentário é muito importante para a gente. Vamos continuar essa discussão, deixe seu comentário aqui embaixo para a gente interagir e discutir sobre o que está acontecendo. Primeiramente, falando sobre o vírus, esse não é o primeiro, provavelmente não é o último vírus que está chegando para assombrar aqui nós, humanos. Um outro exemplo disso seria a febre ou a gripe espanhola que aconteceu nos anos 1918 e 1920, que matou entre 20 e 50 milhões de pessoas. Vale lembrar que naquela época a expectativa de vida das pessoas, principalmente no Reino Unido, que da onde veio esses dados, era de 41 anos. E hoje a expectativa de vida já foi para 81 anos, ou seja, estamos criando resistências com novos vírus. Mas vamos falar um pouquinho do corona em si. Esse não é o primeiro coronavírus. Se você pesquisar um pouco, são praticamente 7 tipos de coronavírus já desenvolvidos em humanos. A gente já tem resistência na maioria deles e o primeiro foi em 1960. Depois disso teve várias variações de diferentes animais, já da alpaca, do boi, do morcego, entre outros animais. Então, basicamente, ele começa desenvolvido e incubado em animais e depois, através de mutações, vai para os humanos. O último recente foi esse, que tem rumores que esse vírus começou em um mercado chamado Huanan, na cidade de Wuhan. Wuhan é a capital de Hubei e é uma cidade gigantesca, uma metrópole que dá para ser comparada com São Paulo. Existem muitas fábricas, existe uma grande malha rodoviária que vai para o país, uma malha ferroviária também, e isso faz com que muita gente entre e saia de lá. Esses rumores, na verdade, usaram vídeos de chineses tomando sopa de morcego, entre outros animais que eles comem, e estão associando isso ao desenvolvimento do vírus. E não teve nenhum link comprovado que o vírus saiu daí. É claro que, se você já visitou a China ou conhece alguns desses mercados, que em inglês é conhecido como wet markets, eles não são conhecidos pela limpeza. Na verdade, existe sim, as carnes cruas ficam expostas no balcão, carnes bovinas, suínas, de frango, frutos do mar, e não é assim bem desinfetado todos os dias para ser comercializado. Eu compararia isso a uma feira livre que a gente tem aqui no Brasil 30 anos atrás. Então as carnes também eram expostas assim. Hoje as carnes vendidas têm freezer, é tudo mais conservado, o que não é a realidade desses mercados. Em 8 de dezembro, houve o primeiro caso especulado na China, onde um chinês foi no hospital reportar que estava sentindo gripes, sintomas de febres diferentes de uma gripe comum. Em 30 de dezembro, os especialistas chegaram na cidade de Wuhan para começar a analisar com calma um pouco mais essas informações desse novo vírus. Em 1º de janeiro, houve 8 prisões decretadas de médicos, principalmente entre outros especialistas de saúde, que estavam incitando o pânico, enviando mensagens de rumores de um vírus não comprovado. Em 1º de janeiro, ainda teve a notícia da primeira morte confirmada deste vírus. Em 14 de janeiro, mais representantes da mídia, principalmente jornalistas, foram presos. Em 18 de janeiro, mais de 100 mil chineses foram convidados pelo governo para comer juntos em um jantar de Ano Novo chinês. E para quem conhece ou já comeu com os chineses, sabem que eles comem sim do mesmo prato, usando o mesmo hashi. Em 18 de janeiro, a China declarou oficialmente que esse vírus não era perigoso e toda a população chinesa deveria ficar despreocupada. Em 21 de janeiro, houve as celebrações de Ano Novo chinês, o que fez com que muitos chineses voltassem para Wuhan e muitos chineses de Wuhan saíssem e voltassem para suas cidades natais. Em 22 de janeiro, o governo declarou que o uso da máscara seria obrigatório para evitar mais contágios desse vírus. Em 23 de janeiro, a China declarou a quarentena na cidade de Wuhan. Estimativas diziam que mais de 5 milhões de pessoas já poderiam ter contato com esse vírus. Em 27 de janeiro, o prefeito atual da cidade de Wuhan estava deixando o cargo. Esse ponto em que o prefeito deixou o cargo é bem controverso, porque apesar de ele ter assumido toda a culpa,
por não ter revelado ao público essa doença mais cedo, ele afirmou em entrevista numa coletiva que, como um oficial do governo chinês, ele não poderia passar esse tipo de informação ao público sem ter a aprovação prévia de Pequim antes. Ou seja, ele falou realmente que tinha culpa, mas ele jogou para cima em Pequim, no governo central, vamos falar assim, que ele não tinha como revelar isso sem autorização deles. Vamos falar um pouco do índice de contágio dos vírus. E os epidemiologistas usam o índice R0 para explicar o contágio, se é altamente contagioso ou não. Vamos pegar o exemplo do sarampo, que é o mais alto, que é o R018, praticamente o vírus que se contagia mais rápido. Vamos pegar o ebola, né, que as pessoas praticamente morrem antes de passar o vírus para outra pessoa, o R0 já é de 2. E uma gripe comum, a gente fala que o R0 é de 1,5. Mas e o coronavírus? Qual o nível de contágio do coronavírus? O coronavírus está classificado, é novo ainda, mas ele já foi classificado no índice de contágio R0 de 1,4 a 2,5. Ou seja, basicamente é a mesma maneira de você contrair ele com uma gripe. Como governo e você pode se prevenir mais sobre isso? Basicamente, lavando as mãos, muito mais frequentes, lavando os alimentos, procurando higienizar com álcool desinfetante quando você puder. E lá na China, em lugares públicos, está assim sendo obrigado a utilização do uso de máscaras. Se a gente comparar o vírus que teve em 2003, que foi a crise respiratória Se a gente comparar a crise respiratória de 2003, o SARS, a gente pode falar que era uma morte a cada 10 infectados. Já o coronavírus, a gente está falando de uma morte a cada 46 infectados. Então os dados, a gente já vê que ele é um vírus sim, que está se contagiando mais rápido que o SARS de 2003, no entanto, ele não é tão mortal como... Agora, o que dá para falar, tem duas linhas. Em 2003 não tinha internet, não tinha tanta gente ou tanto estrangeiro lá dentro como hoje. Então não dá para a gente averiguar se de repente esse SARS de 2003 era até mais forte ou mais potente do que hoje. Se a gente pegar o SARS, em 2 anos, de 2003 a 2004, foram 8.437 infectados e foram 813 mortos. Já o corona, praticamente em 2 meses, são 6.057 infectados com 132 casos. E o que você acha? Você acha que isso sim faz parte da internet, que ajuda a propagar essa doença, ajuda a gente se conscientizar, ficar mais preocupado, ou não? Voltando um pouco nesse ponto, você não acha que é interesse dos Estados Unidos, pelo menos um pouquinho, causar esse pânico para prejudicar o concorrente econômico, que é a China? Se a gente pegar os dados de 2003, em relação ao primeiro trimestre do SARS e o segundo trimestre, o PIB da China caiu mais de 2 pontos percentuais naquele período. Então ele estava crescendo em 11,1% e foi para 9,1%. Essa queda, sim, teve o fator do vírus, porque as pessoas saem menos de casa, consomem menos, e algumas fábricas não produzem na mesma capacidade que antes, já que os trabalhadores não estão lá. Vamos falar da solução. Desde 21 de janeiro, os Estados Unidos praticamente já mapearam o vírus geneticamente e a Austrália já conseguiu reproduzir o vírus por inteiro. Isso, apesar de parecer maluco, a reprodução de um vírus, esse é um começo para você criar uma vacina e criar uma cura. Se você vê, as vacinas já foram descobertas e estão em período de teste. Logo, logo vai estar disponível para todo mundo em diversos países utilizar isso. Agora vamos para a conclusão e para a minha opinião. Existem 2 linhas para o que está acontecendo. E a primeira é a linha Chernobyl. Não sei se você assistiu aquela série da HBO, e basicamente explica como o governo comunista esconde os problemas para parecer bem para o povo. E isso, infelizmente, aconteceu em 2003, que a China demorou muito para reagir e mostrar para o povo que havia sim um vírus e que eles tinham que se proteger. E isso aconteceu de novo agora, em 2019. Então eles demoraram para agir, para comunicar publicamente, prenderam gente e pessoas que estavam dizendo que o vírus estava ali, prenderam médicos que descobriram e tentaram mostrar para o governo, mostrar em grupos que isso estava acontecendo, e isso causou com que as pessoas não se preparassem antes. Se isso fosse avisado antes, as pessoas começariam a usar máscara, começariam em si a lavar mais as mãos, evitar a viagem, a quarentena teria acontecido mais cedo e o vírus teria sido controlado, não teria chegado na escala e no barulho que está agora. A China também não aceitou nenhuma ajuda de nenhum país. Agora que ela começou a aceitar ajuda parcial, mas em geral ela não aceitou nada. Então dá para a gente pegar esse lado, que isso já aconteceu, como um país com um governo, né, apenas um partido, vamos falar assim, ele tem o poder de ter várias vantagens econômicas, mas nesse caso, para ele evitar
que o povo pense algo ruim deles, eles não propagaram essa informação e causaram tudo isso. Agora, do outro lado da história, todos esses vídeos de gente com infarto, queda de pressão, brigas de supermercado por comida, não refletem a realidade. Na verdade, a gente já colocou alguns vídeos de brasileiros mostrando que não é bem assim. Teve muita coisa falsa. Na verdade, a maioria das coisas que me enviaram e me perguntavam eram vídeos falsos que usavam de outros exemplos para propagar e incitar o pânico. Então a internet ajuda sim a divulgar mais as informações, a conscientizar as pessoas, mas ao mesmo tempo causa o pânico e divulga esses vídeos fakes. Então você deve sim se informar. Agora, infelizmente, eu não acredito que a China vai aprender essa lição. E se isso acontecer daqui 5, 10 anos de novo, eles vão agir de forma parecida. Eles vão tentar conter isso localmente, vão tentar esconder, vão usar o prefeito ou alguém, no fim, como bode expiatório, que ele foi o culpado, mas no fundo, foi o Partido Central, lá em Pequim, que não quis mostrar para todo mundo que houve um vírus por lá. E é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. Desculpa de novo pelo cenário improvisado. O áudio não sei se ficou muito bom, mas acho que vocês conseguiram ouvir aqui praticamente o conteúdo todo. Deixa seu comentário aqui. Se você está assistindo do computador, aparecerão novos vídeos falando sobre isso. E se inscreve no canal se você não está inscrito ainda. Até o próximo vídeo. Já determinei que a vitória é minha, ninguém vai tomar. Eu já declarei que na minha vida bênçãos sempre vão estar. Eu já decidi que venha o que vier ou passe o que passar. Não vou desistir, de vitória em vitória, sempre vou andar. Sei que minhas lutas só vão me fazer crescer e que pouco a pouco chego mais perto de Deus. E se estou juntinho dele, posso confiar que ele vai trazer minha vitória outra vez. Eu estou na bênção e na bênção eu vou ficar. Quando a gente está na bênção, nada pode segurar. Eu estou na bênção, ninguém vai tirar de mim tudo que Jesus já conquistou pra mim. Sei que minhas lutas só vão me fazer crescer e que pouco a pouco chego mais perto de Deus.